Oi, o meu nome é Jennifer e não, você não chegou nesse vídeo por acaso. Bom, eu gostaria de compartilhar com vocês a minha história. Algumas pessoas que me seguem desde quando eu tinha somente o meu perfil pessoal, sabem, algumas meninas chegaram inclusive por lá, 3 meninas inclusive me chegaram por lá. Eu contei a minha história sobre a minha infertilidade e como eu consegui e cheguei até os meus milagres, a minha história de fé nesse perfil, né? Eu mandei a minha história para uma página que fala sobre maternidade, que é Maternidade Sem Censura, inclusive é a página da Ju, que é uma querida. Ela publicou a minha história e 3 meninas chegaram através desse post até mim. Elas me perguntaram sobre toda a minha trajetória, enfim. É, é uma vontade minha de fazer esse vídeo já tem um tempo, mas eu comecei agora, recente, a publicar vídeos na internet e para mim ainda é um pouco difícil falar com a câmera. Eu sou uma pessoa muito tímida, então ainda é uma coisa para mim muito nova e espero que vocês tenham paciência e já me seguem aqui. E eu publico o meu nicho é sobre maternidade, sobre dia a dia, rotina, enfim. Eu falo um pouco sobre a minha vida. Então, eu espero vocês aqui para me seguir. E é isso. Como eu cheguei nesse assunto? Hoje eu acordei e falei, bom, eu queria muito gravar algum vídeo. E eu falei, bom, eu nunca contei a minha história, né, em vídeo. Eu contei através de um post, né, como eu falei para vocês, mas não contei em vídeo. E eu estou organizando o aniversário de 1 ano da minha segunda filha. Tá aqui as coisinhas, eu tava fazendo as coisinhas e eu falei, bom, é uma oportunidade ótima para falar sobre como eu cheguei, né, até os meus milagres, como os meus milagres chegaram até mim. E eu falei, bom, é uma ótima oportunidade. Para eu contar sobre a minha história, eu tenho que voltar um pouquinho no tempo. Eu casei em 2017 e o meu sonho sempre foi ser mãe. E então eu sempre falei isso para o meu esposo, que eu gostaria de ser mãe cedo, que eu queria aproveitar toda a infância, a adolescência, a juventude do meu filho, da minha filha, e eu queria aproveitar isso ainda jovem. Então eu falei para o meu esposo, quando a gente casou muito jovens, eu tinha 18 para 19 anos, ele tinha 19 para 20, e eu falei, bom, eu acho que quando a gente casar, eu queria tentar ter um filho. Então eu sempre deixei isso bem claro para ele, e ele também, claro, né, gente, ele também queria. E desde então, em 2017, a gente casou no final de 2017, eu casei no começo de 2017, em janeiro. No final de 2017, eu resolvi parar com o anticoncepcional e a gente tentar ter filhos, né? Antes disso, voltando um pouquinho no tempo, eu tinha descoberto com 14 anos que eu tinha SOP, né? Guardem essa informação. Eu descobri a SOP quando eu tinha 14 anos e desde então eu comecei a tomar anticoncepcional por orientação do ginecologista que a minha mãe me levou na época. Gente, para contextualizar aqui, nenhum anticoncepcional cura SOP. Ele mascara os sintomas, mas não cura. Eu tinha a questão da síndrome dos ovários policísticos desde a minha adolescência. E aí, quando eu fui procurar um ginecologista, né, obstetra, quando eu cheguei na maioridade e queria ter filhos, eu levei essa informação para ele, né? Bom, vamos lá. Quando eu comecei a tentar ter filhos, a gente tentou durante 6 meses e aí os filhos não vieram, né?
Eu passei num primeiro ginecologista que, na época, me falou: Nossa, mas tá super normal, você tomou durante muitos anos anticoncepcional, então até o anticoncepcional sair do seu corpo vai levar tempo, então você tem que tentar durante mais ou menos um ano, e quando der esse um ano e você ainda não conseguir, aí você volta e a gente tenta fazer exames e tenta descobrir a real causa, né? A síndrome dos ovários policísticos, ele já tinha me deixado claro que dificulta a questão de ter filhos, mas não impossibilita. Tem pessoas que têm, né, mesmo com os ovários policísticos, filho normalmente, e tem gente que tem mais dificuldade, então ele falou que poderia ser ou não o meu caso. Enfim, quando deu um ano e a gente não tinha conseguido engravidar, eu voltei no ginecologista, em outro ginecologista, que foi uma pessoa usada por Deus, né, para nossas vidas, para descobrir as causas da minha infertilidade. Quando eu procurei um outro ginecologista, na época eu comecei a trabalhar numa empresa e essa empresa ela tinha convênio, então eu achei esse ginecologista que foi uma bênção nas nossas vidas. Ele nos direcionou pelo caminho, ele foi usado por Deus, Deus usou ele, né, através dele, para pedir exames certos pra gente na época, e enfim, era um senhorzinho de idade, né? Na época ele era um senhorzinho de idade e ele foi muito gentil com a gente em explicar como funcionavam os meus problemas e em nos acalmar. Não foi aquele médico grosseiro, né? Enfim, quando a gente tá tentando ter filhos, a gente fica, de certa forma, mais vulnerável. Então, é importante ter médicos e pessoas que entendam o nosso problema e nos acolhem também. E foi o que esse médico fez na época, né? Eu cheguei no consultório dele, falei que a gente estava tentando, já tinha mais de um ano ter filhos e a gente não tinha conseguido. Falei sobre a SOP, ele disse que realmente ele termina a SOP, ela dificulta a mulher em ter filhos, mas que ele gostaria de investigar melhor. Ele não era da área de reprodução humana, não era um médico especialista, mas ele era apenas um médico ginecologista obstetra, mas ele gostaria de saber a causa, né, da minha infertilidade ou se era só a SOP. Ele passou alguns exames para mim. Realmente eu tinha a SOP, eu tinha desde os meus 14 anos. Só que ele falou assim: Jennifer, além da SOP, eu gostaria de pedir alguns exames específicos para sua fertilidade. Na época, ele também pediu para o meu esposo procurar um urologista para ver a questão da saúde dele também, como que estava. Então, o meu marido ele fez o espermograma e eu fui fazer os outros exames que ele tinha me pedido também. Na época, ele me pediu alguns exames de sangue e me pediu 2 exames em específico que esses são os laudos que eu guardo até hoje. Eu guardo porque eu quero mostrar para os meus filhos quando eles estiverem mais velhos que eles são frutos de milagre, né? E 2 exames que ele pediu foi um nome bem difícil, o esterossalpingografia e após o laudo da esterossalpingografia, ele queria ter certeza, ele pediu a ressonância magnética, né? Ele me pediu esses 2 exames e o primeiro foi a esterossalpingografia, que foi aonde nós descobrimos que eu tinha, além da SOP, eu tinha útero unicórnio. É um nome bem diferente, né? Não sei se todo mundo conhece, mas depois não sei se vocês tiverem dúvida de como funciona o útero normal, ele tem duas, como se fosse duas mangueirinhas, né? E que são as trompas.
Depois vocês procurem na internet, para quem tiver dúvida, como que funciona. Eu vou tentar deixar uma imagem de como que é um útero normal e como que é um útero com essa anomalia, né? Com essa diferença. E no meu caso, no caso de quem tem útero unicórnio, só tem uma trompa, né? E a outra trompa não tem. Então, isso não impossibilita, mas ela dificulta a fertilidade da mulher, dificulta a mulher em ter filhos. E esse era o meu problema. Então, e eu tinha focos de endometriose também. Alguns focos que eu não cheguei a me aprofundar sobre a questão dos focos de endometriose que eu tinha, porque logo depois eu mudei, né? O meu convênio mudou na empresa e eu não consegui mais passar com esse médico que eu passava. E eu tive que procurar outro profissional na época, porque eu não consegui, né, voltar nele, infelizmente, mas Deus, ele prepara tudo. Enfim, antes do meu convênio mudar, voltando um pouquinho no tempo, antes do meu convênio mudar, eu tinha passado com ele, ele tinha me passado esses outros exames para mim fazer, e foi quando eu descobri sobre o útero unicórnio, né? Fiz a esterossalpingografia, não ficou claro na imagem na época, então ele falou assim: Jennifer, eu preciso que você faça uma ressonância magnética para a gente ter certeza sobre esse laudo e a gente fechar o seu laudo de útero unicórnio e SOP. E foi o que eu fiz na época, antes do meu convênio ser descredenciado, eu consegui fazer a ressonância e levar para ele. Isso era em 2020. Esses exames são de 2020, do começo de 2020. Levei para ele o resultado e aí ele fechou o laudo e falou, realmente, falou sobre as nossas chances. Foi quando ele sentou com a gente e falou, olha, você tem útero unicórnio, você tem SOP, não é impossível você engravidar, mas é mais difícil. Então você vai ter que ter paciência. Eu te indico você passar em um profissional de reprodução humana para você tentar ver as possibilidades que você tem. Então, que vão te ajudar, que vai ajudar o seu esposo. E é isso. Eu, como ginecologista, não posso fazer muita coisa. E, enfim, na época o meu convênio descredenciou, eu não voltei com ele mais. Não sei se ele ainda, se ele vai ver esse vídeo ou se pode chegar até ele. O nome dele é Franz Kobayashi, ele é um médico ginecologista aqui da região de São Paulo, de Santana. Eu não sei se esse vídeo vai chegar até ele, mas se chegar, doutor, nós conseguimos. Deus, ele foi muito bom com a gente. Nos deu os nossos filhos. E eu falo, os meus filhos são um milagre. São um milagre, porque ele nos deixou muito claro, ele foi muito humano com a gente, claro, mas ele nos deixou claro as nossas possibilidades. E Deus, ele mostrou com a sua infinita bondade e misericórdia que a gente teve filhos sem precisar de nenhuma questão médica, sem precisar fazer nenhuma inseminação, enfim. Deus nos deu os nossos milagres. Logo após a gente parar de passar com o Dr. Franz, a gente procurou um outro médico, que foi o médico que fez o meu parto, que fez os meus 2 partos, inclusive. Levei para ele todo o histórico, exames que eu tinha feito, enfim. E expliquei para ele, ele também era um médico ginecologista, não era nenhum médico da questão de reprodução humana. Levei para ele e falei, doutor, eu tô tentando engravidar, eu gostaria que o senhor vesse os meus exames, ver se tá tudo certo, se eu preciso repetir algum exame. E ele viu na época, viu os meus exames,
viu que estava tudo certo e ele disse também a mesma coisa que o Dr. Franz falou na época, que o ideal seria eu procurar uma clínica de reprodução e ver se as minhas possibilidades, porque ele, como ginecologista obstetra, não poderia fazer muita coisa. E, gente, na época, as nossas condições não era para fazer uma, uma, um tratamento de reprodução, que a gente sabe que é um tratamento extremamente caro, é o valor de um carro, dependendo, né, se passa ainda de um carro. É um tratamento muito caro, não é um tratamento acessível para todos. Eu sei que na rede pública tem alguns casos e pessoas que conseguem. Enfim, eu não me aprofundei nisso na época também, mas eu sei que existe a possibilidade também. Só que é um tratamento muito caro e não era para as minhas condições na época. Então, eu deixei nas mãos de Deus. Deixei nas mãos de Deus e falei: bom, eu quero Jesus. Eu quero muito. Eu lembro que meu marido sempre falava, amor, Deus ele vai dar filhos pra gente. Ele vai dar filhos pra gente. É questão de tempo. A gente precisa somente esperar nele porque vai vir filhos. E eu chorava, 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 chorava. Gente, eu via mulher grávida na televisão, na rua, aonde fosse, eu chorava. Eu falava, meu Deus, eu nunca vou vivenciar isso. Eu nunca vou vivenciar filhos. Eu não vou poder contar a minha história, não vou poder falar como a gente se conheceu, eu e meu esposo, a gente não vai. Os nossos pais não vão poder ser avós. Eu, eu me cobrava isso como mulher, mas o meu esposo, ele vendo todo o sofrimento, ele também se cobrava, só que homem ele sente de uma forma diferente da mulher, né? Mas ele também sente, ele sentia, ele estava comigo, ele sentia e ele sabia o quanto que eu sofria também. E, enfim, nós passamos durante o ano todo de 2020, chegou a pandemia, né, no começo de 2020, a gente passou todo esse período é, em casa, isolados, e a gente sabe como, né, como que foi difícil essa época. Perdemos conhecidos, né, de perto da gente nesse meio tempo. Então foi uma época muito difícil para todo mundo. E em 2021, eu não esperava, mas eu tinha entregado nas mãos de Deus já, porque para mim era uma coisa impossível, eu não conseguia, né, não conseguia um tratamento, porque, igual como eu falei, era um tratamento muito caro, a gente não tinha condições na época de procurar uma clínica de reprodução. Eu tinha visto uma clínica, na verdade, no interior de São Paulo, e eu tinha falado para o meu marido que em 2021 para 2022 a gente ia até essa clínica para nos informarmos de como fazer, enfim. Só que era uma clínica que ficava bem longe de onde eu moro, então a gente teria que se preparar, enfim, teria que guardar dinheiro, enfim. Passou todo o ano de 2020. Em mais ou menos abril, maio, mais ou menos, eu comecei a passar muito mal, sem explicação. Comecei a sentir muita dor de estômago. Eu, na minha adolescência, eu tive um problema de gastrite muito forte. Então, eu achei que esse problema meu de gastrite tinha voltado. Ainda eu estava trabalhando na empresa que eu trabalhei durante 8 anos, trabalhando home office, então estava muito desgastante, tinha saído uma parte da equipe com quem eu trabalhava e a gente estava sobrecarregado, todo mundo. Então a gente estava passando por todo aquele estresse da pandemia ainda, enfim, muita coisa acontecendo. Eu achei que poderia ser algo do tipo, fui para o pronto-socorro, tudo que eu comia eu passava muito mal, vomitava, enfim. Eu achei que era virose ou algum
né, alguma coisa que eu tinha comido, enfim, mas aquilo estava percorrendo durante todo um mês de maio, e eu falei: "Nossa, que estranho, não pode ser uma virose, porque virose não demora tanto tempo", enfim. Eu fui para o pronto-socorro próximo da minha casa, cheguei lá, era de madrugada, né, a médica que me atendeu, perguntou quais eram os sintomas que eu estava, eu falei que eu estava com muita dor de estômago, estava com alguns quadros de vômito, não era todo dia que eu vomitava, mas dia sim, dia não eu vomitava, estava muito mal, enfim. Ela também não perguntou sobre a questão de gravidez, nada, né, enfim. E como a minha menstruação sempre foi desregulada devido à SOP, e depois que eu parei o anticoncepcional, então parece que piorou, aí que realmente ficou totalmente desregulada. É, ela não questionou nada sobre a questão se eu poderia estar grávida, e eu também não falei, porque na minha cabeça, impossível, não estava grávida. E eu fui para aquele pronto-socorro, a médica não falou nada, ela falou assim: bom, realmente parece ser uma virose, vou te dar um medicamento na veia, você vai tomar amoxicilina. Amoxicilina não. Ai, meu pai, eu esqueci o nome do remédio. Um remédio super forte, antibiótico pro estômago, porque eu tava com aquela dor de estômago que não passava nunca. E é isso. Bom, fui para casa, tomei um medicamento na veia, fui para casa, tomei uma semana de antibiótico, até que o meu marido falou assim: amor, faz um teste de gravidez. Aí eu falei: não vou fazer, gente. Eu já tinha feito tantos testes na minha vida, assim, tantos testes que eu tinha feito na minha vida, que eu falei: não vou fazer. É negativo, vou ficar frustrada de novo, vou ficar mal, não vou fazer. Ele: não, faz. Aí eu lembro que ele comprou um teste daquele de patinho, bem baratinho, e ele falou assim pra mim assim: faz. Isso era numa sexta-feira. Eu falei: não vou fazer. A gente foi dormir. No sábado de manhã, eu acordei e ainda com aquela dor, gente, de estômago. Tava terminando o antibiótico, tomei uma semana de antibiótico e nada da minha dor de estômago passar. Eu já não tava mais vomitando, mas eu sentia muita dor de estômago, muita dor de estômago. E aí eu peguei e falei: bom, eu vi o teste no banheiro, tava no banheiro o teste, eu falei: eu vou fazer, por desencargo. E quando eu fiz, e deixei lá e fui escovar os dentes. O teste dentro do xixi e fui escovar os dentes. Quando eu vi, eu tava sem óculos e eu uso óculos, tá, gente? Tô sem óculos aqui gravando, mas eu uso óculos e eu, inclusive, tenho uma miopia que é bem forte. Eu vi assim de relance, dois tracinhos, mas como eu tava sem óculos, eu achei que, sei lá. Peguei, coloquei o óculos, quando eu vi, dei um grito assim, que eu lembro exatamente da cena. Gente, meu filho tem 3 anos, vai fazer 4 anos, e eu lembro exatamente da cena de quando eu descobri que eu tava grávida dele. Eu vi os dois tracinhos, eu gritei no meu esposo, eu não conseguia nem falar. Ele até levou um susto, achou que tinha acontecido alguma coisa. E quando ele viu, ele ficou também super feliz. A gente ficou muito feliz. E a gente foi fazer o exame de sangue para ter certeza, o beta. E quando a gente fez o beta e a gente viu que saiu no mesmo dia, o nosso positivo estava muito forte, estava bem alta a dosagem de HCG no sangue. E, gente, eu não acreditei, parecia um sonho. Era uma coisa assim, sabe? Que eu tinha vontade de pular, de nossa, meu Deus, eu fiquei preocupada porque eu tomei uma semana de antibiótico. E, enfim, esse foi o meu primeiro milagre. Meu filho veio de 38 semanas, através de um parto cesárea, muito saudável, graças a Deus. Ele é uma bênção nas nossas vidas. O Gael é uma criança. Eu falo, os meus filhos. Toda mãe vai falar isso. Que seu filho é ótimo, é maravilhoso, é incrível. Mas o meu filho, ele é especial, ele é ótimo, ele é incrível, ele é esperto, ele foi o nosso primeiro milagre.
ele foi o nosso primeiro milagre, então eu me sinto tão abençoada em ter os filhos que Deus escolheu para mim, que eu só sei falar coisas boas deles. Lógico que meu filho não é perfeito, gente. Meu filho não é perfeito, mas para mim ele é. Para mim ele é perfeito. E a Maria, que é a minha filhinha que vai fazer 1 ano, ela é o nosso segundo milagre. A Maria também foi muito desejada, assim como o Gael. Quando eu tive o Gael, eu falei para meu esposo: eu quero ter outro com idade próxima. E aí ele falou: não, amor, vamos esperar um pouco e tudo. Eu falei: não, mas eu quero ter outro com idade próxima. Então a Maria veio quando, quando o Gael fez 1 ano. Eu queria ter outro já. E a Maria veio quando o Gael fez 2 anos. Então ela demorou um pouquinho para vir também, mas ela veio muito saudável. Foi uma gravidez também muito saudável. Eu passei bastante mal, assim, com enjoo. Eu falo que eu vomitei do primeiro dia que eu descobri que eu tava grávida da Maria Lívia até o dia que eu fui ganhar. A Maria foi vomitando, gente. Foi uma gravidez que eu passei, assim, bastante mal, mas foi uma gravidez muito tranquila, muito abençoada também, assim como do Gael. A gravidez da Maria eu descobri um pouco antes do Gael. Eu descobri que eu tava para fazer 11 semanas de gravidez, e com a Maria eu descobri logo no comecinho. Então foi as minhas bênçãos. E hoje eu me sinto curada. Gente, eu me sinto curada. O primeiro médico, na verdade, o Dr. Franz, ele falou que seria normal a gente passar por algumas percas, porque os casos de quem tem útero unicórnio são as 3 primeiras gestações, pelo menos, de perca. E a gente não perdeu. Graças a Deus, Deus ele se fez presente do primeiro dia até o último dia da gravidez do Gael e do primeiro dia até o último dia da gravidez da Maria Lívia. Então, esse é o meu testemunho. Eu espero que eu possa acrescentar a sua fé de alguma forma e que o meu testemunho venha a poder gerar esperança no seu coração, se você estiver passando por isso. E, enfim, eu tentei deixar o menos possível, mais curto esse vídeo possível, mas eu sei que eu falei bastante também. Mas é isso. Se você tiver dúvida sobre as minhas gestações, se você quiser perguntar algo, fique à vontade para perguntar e eu puder responder. Será uma honra responder. Enfim, esse é o meu testemunho. Espero que vocês tenham gostado. E se puderem me acompanhar aqui, é isso. Beijo.